Se o cara tiver um problema e ele tá sobrevoando a Somália, ele continua. Ele só vai pousar depois que ele atravessar a divisa da Somália. Porque a Somália é considerada um país sem lei. Ligando a aviação e o mar, os aviões que saem lá do Oriente Médio e vão para algum país que fica depois da Somália, no plano de voo, sempre tem que ter um aeroporto alternativo para você pousar em caso de problema no avião. E daí que vem a segurança na aviação. Se o cara tiver um problema e ele está sobrevoando a Somália, ele continua. Ele só vai pousar depois que ele atravessar a divisa da Somália. Porque a Somália é considerada um país sem lei. Então, se pousar lá, mesmo em emergência, você pode perder o avião, você não sabe como é que vai terminar a história. Então, os caras vão embora. E acontece a mesma coisa no mar. Lá, os piratas saem da Somália para atacar os navios lá, né? Na verdade, eu acho que no caso da Somália e de outros países que tem pra caramba isso, Brasil tem pra caraca. A Amazônia é um covil de pirataria? A gente chama de pirataria, é isso que eu queria falar, mas pra mim esses caras não são piratas, pra mim esses caras são ladrão. Piratas antigos, pelo menos os caras eram bravos, navegavam, etc. Esses caras não, são bandidos, né? Só que como eles atacam na água, o pessoal chama de pirata. Mas o Brasil tem muita pirataria na Amazônia, por exemplo. Muito roubo de carga das barcaças da Amazônia. Os caras abordam a barcaça para roubar a mercadoria. O Brasil teve um caso há uns 10 anos atrás, mais ou menos, que foi um vexame nacional, na verdade. Uns piratas desse tipo, esses bandidos vagabundos, mataram um neozelandês em Amapá. O cara tava com um barco lá, só que não era um simples velejador. O cara chamava-se Peter Blake. O cara era uma sumidade na vela. Ele era na Nova Zelândia o que seria o Ayrton Senna no Brasil. Caramba. Um ídolo. Assim, o cara virou Sir, etc. Tal. Mataram o cara no Amapá. Um tiro, assim. O ladrão entrou pra roubar o carro, ele foi reagir, o cara, pum, meteu a bala nele. Foi um vexame, né? Absurdo, né? E aqui, na Amazônia, aqui. Bom. Brasil, né? Cara, essa história, eu tenho uma história do GNC que... Eu quero. Porque eu ainda vou contar, ó. Meu canal é de avião, mas eu gostava mais de navio do que de avião quando eu era pequeno. O Eugênio C, pra quem não sabe, e pouco sabe, porque é antigo, o Eugênio C era um transatlântico, mas era um navio de passageiro. Transatlântico, era. Pro padrão da época era grande, etc. Hoje em dia seria, né? Seria médio hoje em dia. E olha lá. Eu acho que o Eugênio C era barco de 700, 800 passageiros, uma coisa assim. Mais ou menos. Acho que era... Mas enfim, o Eugênio C, no final da vida útil dele, eles resolveram levar o Eugênio C para a Antártica. Ia ser o primeiro cruzeiro para turista indo para a Antártica. E aí, como eu era jornalista, me convidaram para ir na viagem. Falei, pô, claro, tô nessa. Fui com um fotógrafo amigo meu. Cara, e o Eugênio C era um navio totalmente... Naquela época, isso eu estou falando mais ou menos 96, 97, por aí. Já era um navio super defasado, tá? E ele jamais poderia ter ido naquela viagem. Jamais. Não tinha a menor condição daquele navio navegar no mar Antártico, que é um mar ruim. Mexido, vento, bloco de gelo para todo lado, uma encrenca. Mas levaram o navio para a Antártica. Eu embarquei em Buenos Aires. De Buenos Aires desceu e atravessou o Strait de Drake, que separa a América do Sul da ponta da Antártica, né? Só que o navio era tão precário que ele não conseguia parar em lugar nenhum. Primeiro porque era a primeira viagem que a tripulação também fazia. Eles pegaram um prático da Marinha Argentina para ir junto com o comandante. O comandante jamais tinha ido para a Argentina. Então ele entrava nas baías e começava a vir aqueles blocos de gelo se movendo e ele imediatamente dava a volta e saía, porque se aquela porcaria para ali e fecha, ele fica travado lá dentro. Foi uma desgraça. A viagem foi de 7 dias, seria 7 dias na Península Antártica, acabando ficando um pouco menos. E voltou. Eu fui à Antártica e não desembarquei na Antártica. Eu vi. Mas ninguém botou o pé no gelo porque o navio não parou em nenhum lugar. E o navio balançava pra caramba, assim, balançava muito. Eu lembro que a cabine era muito acanhada e tinha um beliche. E eu lembro que eu deitava no beliche e eu ficava olhando pro meu pé, e meu pé subia, e descia. Era o navio. Caramba. Era o navio fazendo assim. E cada vez que ele descia... O estabilizador tava... Acho que nem tinha. E cada vez que ele descia, ele dava uma pancada na barriga do navio no mar, que você falava, vai rachar essa merda. Foi um horror. Deu tudo errado. Aí na volta, o comandante resolveu dar meia volta, voltar, e tava com problema já de precisava de suprimento pro navio. E ele resolveu que eles iam fazer uma parada nas Falklands, mas não foram autorizados. Quando estava chegando nas Falklands, eu falei, pô, legal, pelo menos vou descer nas Falklands. Quando estava chegando nas Falklands, não foi autorizada a entrada, porque o navio estava indo para Buenos Aires e tinha acabado de ter a guerra das Malvinas, então a relação Inglaterra e Argentina era conturbada. Enfim, voltamos para Buenos Aires. Chegando em Buenos Aires, o fotógrafo estava comigo, teve pneumonia de tanto vento que tomou na Antártica. Nossa. Foi um Pô, você fez Nunca igual... mais o Eugênio C
pensou em voltar para a Antártica. Ficou um bom tempo sem ter cruzeiro para a Antártica. Eles voltaram muito tempo depois, porque aquela primeira investida foi um desastre. Você se sentiu igual o Michael Collins, quando estava na nave que foi para a Lua? Primeira vez que desceu o Armstrong e desceu o Buzz Aldrin, né? E você ficou lá dentro do navio, não desceu da tarde. Sacanagem, né? O cara vai até lá e não bota o pé. Mas o Eugênio C tem uma paixão por esse navio, porque onde eu morava lá em Vicente Carvalho, do quarto da minha mãe, eu olhava para frente e o Eugênio C, o cais onde ele atracava, ficava bem em frente do quarto da minha mãe. E eu pegava até desenho caderno de desenho da escola, eu ficava desenhando aquele. Ainda hoje eu sei desenhar o Eugênio C, só com a minha mente. Não, ele é um navio e esses dias, pra gente. E nesses dias eu falei assim, porra, o que será que aconteceu com o Eugênio C? Porque eu envelheci, né? Não sei se tu percebeu. Mas eu envelheci, eu falei, o que aconteceu com o Eugênio C? E eu fui pesquisar a história. O navio já foi desmantelado. Só que eu fui pegando toda a história assim, eu falei, pô, eu não cheguei a entrar no Eugênio C. E eu pesquisei tanto que eu falei, pô, agora é questão de honra, eu vou construir uma maquete do Eugênio C. Aí saí procurando as plantas do Eugênio C. E não encontrei em lugar nenhum. Aí escrevi pro como é que chama? Estaleiro. O estaleiro que faz o navio. Aí o estaleiro que construiu o Eugênio C não existia mais, que tinha sido comprado por outro estaleiro, que foi comprado por outro. Eu escrevi para esse e ele falou, os arquivos não tem mais planta. E, pô, eu sou bom de buscar no Google as coisas, né? E eu não achei nada. Eu falei, pô, já sei o que tá acontecendo. Eu tô buscando em inglês. Em inglês eu achei plantas elétricas do navio original, antes dele ser desmantelado, os caras sobem lá e arrancam um monte de coisa, depois vende como souvenir. E eu encontrei um cara que tinha comprado isso, um americano, eu comprei no eBay, tem umas plantas, a planta elétrica do Eugênio C inteira, mas não tinha planta para construir o navio. Aí busquei em italiano, aí apareceu um clube de nautimodelismo na Itália, que os caras tinham a planta toda dele. E aí eu falei, puta, achei o que eu queria. Aí eu fui tentar comprar, e falei, só vende para italiano, que é sócio do clube. Não é possível. Aí encontrei um amigo que mora lá, que é naturalizado italiano, e falei, pô, dá um jeito de... Não, sou palmeirense, é quase a mesma coisa. Dá um jeito de pegar isso aí. Ele conseguiu, me mandou as plantas, e elas estão agora em papel. Só que veio, escala 1:100. Então, tipo, daqui até no Gian lá, você abre uma planta assim, um deck do navio, aí depois outro. Falei, pô, como é que eu vou... Não consigo nem fotografar isso. Aí levei numa plotter lá em Guarulhos, que os caras escanearam pra mim num arquivo TIFF. E agora vem... Eu vou contar essa história ainda no canal, cara. Caralho, cara. Vou construir esse navio digital e ainda vou mandar imprimir em 3D. Parabéns pela vontade, cara. Porra. É paixão. Mas esse navio era muito emblemático, né? Na época que a gente era garoto, a gente via o Eugênio C entrar e sair do porto. Eu ia pra beira do... Tinha a maré, que a gente chamava lá em Vicente Carvalho. Tipo, quando o navio ia sair, eu saía correndo de casa, ia correndo até a maré lá pra ficar na beira do canal, pra ver os rebocadores manobrando ele, dar a volta pra ele sair de Santos. Tem um negócio lance, maravilhoso. Que assim, barco e automóvel, por exemplo. Você tem um carro. Teu carro não tem nome. Não. O barco tem. É. Entendeu? Então, o barco é uma máquina, mas ele tem uma relação das pessoas com os barcos diferente. Eles têm nome, eles têm identidade. Tem entendeu? batismo. E eu senti isso também, porque eu até cheguei a contar essa história no Instagram, até pegou bem, assim, sabe? Ficou... O pessoal teve engajamento. Que eu falei assim, a dor que eu senti quando eu vi as fotos dele sendo desmantelado, não é a mesma dor que eu sinto quando eu vejo um avião sendo desmantelado. Porque Ou um ferro velho. um 747 foram construídos mais de 1000. Então tu recortar um ou dois, sempre vai ter um no museu aqui, outro ali. O navio é único. O Eugênio C era único. Acabou. Não tem mais nada, não tem nem como ir no museu pra ver. Mas eu imagino que... Tudo bem, o Eugênio C é um navio de, o quê? 60 e... Não, acho que antes. Acho 50. Que Eu sei que ele até hoje é detentor do recorde mundial de velocidade de travessia do Atlântico. É? Ele veio da Itália pra Santos e manteve uma velocidade, não lembro quantos nós, mas devia ser, sei lá, uns 20, não sei qual a velocidade dele, mas uns 20 e poucos nós. 22 nós, para um navio daquele tamanho, para aquela época. E até hoje não bateu nesse recorde dele. Mas ele é um navio antigo. Inclusive, quando ele saiu da Costa Cruzeiros, a Disney comprou. E aí ele virou aquele navio de fazer cruzeiros da Disney, com o Mickey lá dentro daquelas coisas. Só que aí, ele já era tão antigo que bateu lá o órgão que faz a segurança e falou, esse negócio elétrico aqui, extinção de fogo, tá tudo obsoleto, não vai poder usar esse navio. E aí foi quando eles venderam para ser desmantelado lá na costa da Índia. O desmantelamento de navio, que é uma operação, seria uma operação natural, né? Você está reciclando o que usa, tal coisa. Mas ele tem uma conotação assim sentimental, né? De você desmanchar o navio, porra. As pessoas que andaram num navio de cruzeiro, por exemplo, quando aquele navio de cruzeiro vai para o cemitério, né? Que ele é um cemitério, vai sumir, elas ficam chocadas. Eu publico muito isso. A Lang, né? A Lang, acho que é o... A Lang é um dos maiores estaleiros de desmantelamento do mundo, né? Na verdade é bem um estaleiro, é uma praia miserável na Índia, onde eles param os navios lá para desmontar. E é desmontado na mão, Igor.
Não é na máquina, mão. não. E morre gente ali. E morre gente pra cacete, sabe? É solda um tanque que ainda tem combustível. Nossa. Ó, isso aqui é o Eugênio C. Sendo sendo desmantelado. É muito triste, na É muito verdade, quando triste. você conhece a embarcação e vê ela aí pro Só de olhar para o desmantelamento. Eugênio, você já me dá nervoso. Tem um filme do Roberto Carlos que chama Ritmo de Aventura. Que ele voa de helicóptero, passa de helicóptero no túnel pasmado lá no Rio, por dentro do túnel. E um dos, obviamente, é um dublê, né? Que tá ali passando com o helicóptero. Mas uma das cenas tá o Roberto Carlos no helicóptero. E aí a câmera que tá filmando tá do lado, né? Que seria do piloto lá. Então é como se ele estivesse pilotando. E aí o Eugênio C tá na Baía da Guanabara e ele dá um rolê assim, ó, por volta do Eugênio E aí C. tu vendo o Pô, eu filme, choro. Caralho, ele